Olá, aqui é o professor e pastor Gilberto Barbosa da Costa e nessa oportunidade eu gostaria de refletir com vocês no seguinte tema: o caminho para a exaltação. No mundo grego helenístico da antiguidade, há 2000 anos atrás ou mais, sempre que se fazia menção de um termo, as pessoas pensavam imediatamente na figura do imperador romano. O termo em questão é Kyrios, que significa dono ou senhor. Só que quando o apóstolo Paulo e os demais autores do Novo Testamento começam a escrever os seus textos, eles não aplicam de forma alguma ao imperador romano esse título. Na verdade, eles o fazem apontando para Jesus de Nazaré. Se para a sociedade da época o Quírios, o dono da terra, o senhor do mundo, era o imperador romano, pela força de seu exército, pelo esplendor do seu reino e suas conquistas, para os primeiros cristãos, Jesus de Nazaré era o Quírios. Então nós temos aqui duas figuras que carregam ou são apontadas com o mesmo título, Senhor. Mas a verdade é que na prática havia muitas distinções entre ambos. Quando nós analisamos as figuras dos imperadores romanos ao longo da história, nós percebemos algumas características bem marcantes na personalidade desses indivíduos. Eles são arrogantes, orgulhosos, altivos, inconsequentes, egoístas, manipuladores, capazes de qualquer coisa para chegar ao poder, para aumentar o seu poderio, para ter fama, sucesso e serem reconhecidos e temidos entre as pessoas. Mas quando nós analisamos a pessoa de Jesus de Nazaré, nós percebemos características muito diferentes. Se você analisar o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, do 3 até o 11, nós vamos perceber que lá no finalzinho, no 10 e no 11, o Senhor Jesus ele chega à exaltação. Um texto bastante conhecido que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o ápice, né? Essa é uma espécie de conclusão, de plenitude dessa caminhada de Jesus de Nazaré. Mas o texto ele vai começar traçando um caminho completamente diferente. O caminho de Jesus até a exaltação não tem nada a ver com o orgulho, com o egoísmo, com a inconsequência, com a altivez, com a soberba, com a maldade e o desejo de conquistar poder a qualquer custo. Não. Quando nós lemos o versículo 3 do capítulo 2 aos Filipenses, nós observamos uma característica de Jesus de Nazaré, que é a humildade. Ele foi humilde para se fazer o menor entre todos. Quando nós lemos o versículo 4, ele traz uma característica muito interessante, o altruísmo. Altruísmo é o contrário do egoísmo. Ele não pensa apenas em si próprio, na sua glória, nas suas conquistas. Pelo contrário, tudo que ele faz é pensando em todos os seus semelhantes, em toda a humanidade. Quando nós lemos o versículo 7, nós observamos Jesus de Nazaré se esvaziando da sua glória para se tornar um servo de todos, sim, servo de toda a humanidade. No versículo 8, ele vai passar pela humilhação de todas as formas possíveis e imagináveis. No versículo 9, ele vai experimentar a vergonha pela morte de cruz, um escândalo, uma vergonha muito grande. Até que nós chegamos ao verso 10 e 11, onde todos terão que confessar que ele é Senhor, onde todos terão que se dobrar diante dele. Mas percebeu? A caminhada de Jesus até a exaltação foi completamente diferente.
Esse Quírios é completamente distinto do Quírios, imperador romano. E a pergunta que nós vamos refletir agora é a seguinte: com quem nós nos parecemos mais? Com Jesus de Nazaré ou com os imperadores romanos? Quais as características que têm marcado a nossa vida? Será que nós temos sido humildes ou soberbos? Será que nós temos sido altruístas ou egoístas? Será que nós somos capazes de servir ao nosso semelhante ou o nosso desejo é único e exclusivamente ser servido? Será que nós temos aceitado passar por circunstâncias da vida, como, por exemplo, momentos de humilhação, vergonha? Ou será que nós queremos estar triunfante, passando por cima de todos, sem pensar em ninguém, sem amor e justiça em nosso coração, em nosso comportamento? Pense nisso, trilhe um caminho até a exaltação, até as suas conquistas, as realizações dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas o nosso conselho é: trace um caminho até a exaltação, não como um imperador romano, mas semelhante a Jesus de Nazaré. Pratique a humildade, sirva aos demais, seja altruísta, enfrente de cabeça erguida as dificuldades, não é o fim, e chegue até a plenitude das suas conquistas. O caminho da exaltação de Jesus, proposto por Jesus, é completamente diferente. É mais nobre, é mais justo, é mais amável e tem muito mais a acrescentar na nossa vida. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade de fazermos reflexões. Fique na paz.